Reciprocidade nada mais, nada menos é que a lei de dar e receber. Amém? Então, da mesma porção que você dá, da mesma porção você vai receber. O próprio Senhor Jesus, ele disse isso, né? Que pela mesma medida que você medir, você será medido. Amém? Então, isso é a lei da reciprocidade. Então, aquilo que você faz, você recebe em troca. Aquilo que você deixa de fazer, você vai deixar de receber. Amém? Porque é uma lei, né, que está na Bíblia, e essa lei é uma lei de tratamento que Deus assim estabeleceu sobre o homem na face da terra. Amém, Jesus? E nós, semana passada, nós vimos aqui que existem mandamentos na Bíblia, versículos que batem nessa tecla da lei da reciprocidade. É por isso que nós não podemos, né, apesar das pessoas muitas das vezes nos tratam mal, você não pode tratar aquela pessoa mal. Você não pode devolver a ela a maldade, porque mais na frente alguém vai retribuir a sua maldade. Então, quando você freia isso na sua vida, quando você começa a tratar as pessoas diferente, quando você começa a tratar, aleluia, as pessoas com outro olhar, não um olhar, né, de, vamos dizer assim, não, eu vou colocar aquela pessoa no lugar dela, né, através das suas palavras, enfim. Quando você toma uma iniciativa de ter um posicionamento, né, ao contrário a isso, você está exercendo a lei da reciprocidade. Amém, Jesus? Então nós vimos dentro desta lei, vamos colocar esse versículo só para a gente começar a dar uma ideia para quem não veio a semana passada, Hebreus 10, 24 e 25. Aleluia. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Aqui o escritor de Hebreus vai dizer assim, ó: importamo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então o ser humano, ele precisa se importar um com o outro. Amém, Jesus? Se um ser humano se importa com o outro, mas o outro não se importa com ele, esse ser humano que não se importa, ele está quebrando a lei da reciprocidade. E aí o que vai acontecer? Ele só vai receber aquilo que ele mesmo dá. Tá? Então, entenda, por favor. Existem momentos na vida do homem que ninguém pode ajudá-lo. É ou não é? Há momentos na vida do homem que ninguém pode estender as mãos, que ninguém pode ajudá-lo. Por quê? Porque aquele momento que aquela pessoa está vivendo é uma lei da reciprocidade. Ele está recebendo o que ele mesmo deu a vida inteira. Então ninguém consegue estender a mão, porque Deus não permite. Até mesmo coloca uma barreira nisso, né? Isso já aconteceu várias vezes, a gente querer ajudar algumas pessoas e não conseguir ajudar. E às vezes você consegue ajudar da mesma forma a outra pessoa, mas aquela pessoa você não consegue. Aí você fala, não, mas peraí, por que eu não estou conseguindo? Porque Deus não está permitindo. Porque Deus não permite. Amém? Isso cai também na lei da reciprocidade. Amém, Jesus? Então, olha o que ele diz. Importamo-nos uns com os outros. Então, eu preciso me importar com vocês. E vocês precisam se importar comigo. Mas essa, né, importamo-nos, é o quê? Poxa, será que o meu irmão está bem? Será que a minha irmã está bem? Será que estão passando por dificuldades? Será que estão passando por isso? Estão passando por... Se importar. Né? Isso é muito importante. Não muitas das vezes você se preocupar. A preocupação em si não é de Deus. Porque quando a preocupação sobe ao nosso coração, é porque a nossa fé está pequenininha. Então nós precisamos ter mais fé do que preocupação. Amém?
Agora, existem preocupações boas. Qual? Será que eu estou agradando a Deus? Essa é uma preocupação boa. Eu acho que todos nós devemos pensar assim. Todos nós devemos ficar preocupados se estamos servindo a Deus bem ou não. Será que Deus está me enxergando bem? Será que eu estou agradando o coração do Senhor? Essa é uma preocupação boa, né? Mas a preocupação cotidiana com o mundo, né? Como Jesus mesmo disse e ensinou nos evangelhos, a preocupação com o que vai vestir, o que vai comer, né? O que vai acontecer amanhã, com essas coisas, quando nós ficamos preocupados com essas coisas, é porque a nossa fé está pequenininha. Então nós devemos ter mais fé do que preocupação. Amém, Jesus? Vamos voltar para a lei da reciprocidade. Olha o que ele vai dizer aqui no 2º versículo. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximando-se o dia. Que dia? O grande dia do Senhor. A volta do Senhor Jesus Cristo. Então, o que ele diz aqui? Não deixemos de nos reunir como igreja. Amém? Então, hoje, é assim, irmãos, a igreja hoje, mas não digo a nossa igreja, né? Estou falando a igreja no âmbito de todas as igrejas. Está faltando amor. Está faltando comunhão. Né? Como eu disse aqui a semana passada, cada um por si, Deus por todos. Né? Então está uma situação um pouco difícil, porque há 30 anos, quando eu aceitei Jesus, era totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Tinha prazer de ir na casa do irmão, visitar o irmão, a gente tinha, né? A gente andava junto e, nossa, era aquela alegria, era aquele amor, todo mundo conversava, não tinha nada escondido, né? Aí hoje as pessoas, poxa, entram, sentam na cadeira, ouvem a palavra, vai embora, né? Às vezes você vê que não tem diálogo, uma pessoa muito fechada. E ontem eu fui ali na UPA orar para uma jovem de 12 anos que tentou suicídio. E aí eu sentei com ela lá para conversar com ela lá e, né, ouvi ela, fiz uma oração por ela, depois eu fui conversar com a mãe falou assim, ela é muito fechada, ela não conversa, sabe? Ela não conversa, só vive quieta. Então isso é um problema muito grave, né? Você vê que as pessoas estão tomando essa iniciativa de cada dia ficar mais quieta, de cada dia, sabe, ficar mais distante, sem união, né? Então isso aí é uma perda muito grande, principalmente para o corpo de Cristo. Amém, Jesus? Então nós temos que se reunir, como igreja, né? E temos que, vamos dizer assim, mostrar para outras pessoas que esse é o caminho. Né? Porque é mostrando, vivendo, colocando a pessoa numa maneira que ela possa exercer, que isso vai trazer uma segurança para a sua vida, que isso vai trazer um diferencial para a sua vida. Então esse aqui foi um dos versículos que nós lemos a semana passada. Então, na seca dos mandamentos, nós falamos do valor dos relacionamentos. Isso é lei da reciprocidade, é mandamento recíproco. A lei do valor dos relacionamentos, né? Nós falamos também de proteger, nós falamos de cuidar um dos outros. É o nosso dever. Está dentro dos mandamentos da lei da reciprocidade. Cuidar um dos outros, né? Mas não é cuidar da vida dos outros, é cuidar um dos outros, né? Tem gente que inverte as coisas, né? Aí vem de cuidar, né? De cuidar, poxa, eu vou orar pelo irmão, vou orar pela irmã, né? Vou ver se a irmã está precisando de alguma coisa, né? Não, quer tomar conta da vida dos outros. Não é tomar conta da vida dos outros, né? É cuidar um dos outros. Amém, Jesus? Que era principalmente o que a igreja primitiva fazia, né? A igreja primitiva fazia. Então, tinha lá a pessoa na casa dela, tinha 2 pães, uma casa não tinha um pão, repartia o que tinha,
Entendeu? Então isso faz a diferença, né? Amém? Hoje nós vamos ver o quê? Proteger uns aos outros. Olha que interessante. Aí fala assim, poxa, como é que eu vou proteger o irmão? Como é que eu vou proteger a irmã, né? Nem conversa comigo, nem fala comigo, nem meu Pai do Senhor, como é que eu vou fazer isso, né? Então, é isso mesmo, tem que quebrar esse gelo, e tem que quebrar essa barreira, né? E viver mais unido para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Então, dentro dos mandamentos recíprocos, proteger uns aos outros é o nosso dever. É o nosso dever proteger uns aos outros. Olha o que diz aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 9. Vamos ao primeiro versículo. Olha o que diz. Irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Tá bom? Não queixes. O que é uma queixa? Uma queixa não é uma reclamação. Amém? Às vezes eu posso, né, assim, se queixar. Poxa, o irmão Lucas nem bem chegou na igreja, já foi embora. Eu estou me queixando. Só que eu não sei o que aconteceu para ele ir embora. Tá entendendo? Eu falei sem procurar saber. Amém, Jesus? Então, eu preciso. Então, não se queixem. Antes de se queixar, procura saber. Procura entender. Amém? Poxa, aquele irmão nem deu paz do Senhor para mim, eu estou me queixando. Mas às vezes o irmão entrou e nem te viu. Como é que ele foi dar paz do Senhor para você? Aí você está achando que o irmão está falando com você. Você está entendendo? Então, não se queixar não é reclamar de alguém. Tá? Não é ter uma acusação contra alguém. Se queixar é muitas vezes você ter aquela primeira visão, né? Entender de uma forma errada, e julgar com aquilo. Tá? Então o que aqui Tiago diz? Irmãos, não se queixem dos outros, para que não sejam julgados, porque é a lei da reciprocidade. Da mesma forma que você medir, você será medido. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? No nome do Senhor Jesus. Amém? Então entenda isso, por favor, para a glória do Senhor. Olha outro versículo em Tiago. Tiago, capítulo 4 e versículo de número 11. Olha o que ele diz. Irmãos, não fale mal um dos outros. Agora, uma foi queixa. Agora é acusação. Tá? Não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando vocês julgam a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Tá vendo? Amém, Jesus? Então, isso é difícil, irmãos. Tá? É difícil, então não podemos falar mal. Entendeu? É como chegou aqui há umas semanas, né, atrás, né? Chegou a irmã e falou para mim assim: olha, pastor, é por causa disso e mais disso que eu não vou mais na igreja. Eu falei: tchau, vai com Deus. Amém? Porque não adianta, irmão, eu não vou ficar aqui como juiz. Tá entendendo? Eu não sou louco para fazer isso. Eu sei, eu conheço a palavra de Deus, sei andar por ela, e eu não vou ser juiz. Então cada um vai prestar conta de si ao Senhor. Amém, Jesus? Então eu não posso falar mal, né? Falar mal, presta bem atenção, falar mal é julgar a vida da pessoa sem saber o que está acontecendo. Amém, Jesus? Por isso que nós temos que conhecer. Isso não é a lei da reciprocidade, você está quebrando uma regra de Deus e isso é pecado. Amém, Jesus? Então antes de falar, procura saber. Amém? Procura saber direitinho, procura... E outra, você não vai chegar aqui e vai falar mal. Você vai falar o que é reto, o que é justo, o que é correto. Amém, Jesus? Então isso é importante.
Uma vez eu tava numa reunião de ministério, e aí ele levantou um senhor, ele pegou e falou assim: olha, pastor, eu tenho uma acusação para fazer. Tenho algo grave para anunciar para a igreja. Daí ele falou assim: ó, algo grave? Mas o que o irmão quer dizer? Ele falou: ó, sabe o pastor fulano de tal? Daí o pastor falou assim: eu? Eu falei: é, você mesmo. Você está traindo a sua esposa. Mas na reunião de ministério. Aí o pastor ficou vermelho. E ó, eu falo com quem? Com fulano de tal. Eu te vi assim, se assado em tal lugar. E por que eu estou tratando aqui no meio da reunião do ministério? Porque eu quero que o senhor se conserte. Ou então o pastor aí vai tomar uma iniciativa. Tá entendendo? Agora, ele falou mal? Não. Ele falou o que viu. E tinha testemunho. Porque estava outro irmão com ele. Então, isso é válido. Amém? Mas agora falar uma coisa que não sabe, aí, irmão, tá entendendo? Aí é difícil. Aí você não pode sustentar isso daí. Amém, Jesus? Então tem que tomar cuidado. Então, nós temos que tomar cuidado para não falar mal, porque cai na lei da reciprocidade. Tá bom? Olha o que diz mais adiante. Agora Colossenses. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer dentro desse mandamentos, né, recíprocos, proteger uns aos outros. Colossenses 3:9. Olha só. Não mintam uns aos outros. Olha, irmãos, eu vou ser sincero. Tá cada dia mais difícil se cumprir esse. É ou não é? As pessoas estão deixando de ser sinceras, irmãos. Amém, Jesus? Estão deixando de ser sinceros. Não mintam uns aos outros. Por quê? Porque se você pratica isso, irmão, meu Deus do céu, se prepara que você vai cair na malha fina de Deus, tá? Não mintam uns aos outros. Uma vez que você já se despiram do velho homem. Quem fazia isso era o velho? Você nasceu de novo. Isso faz parte dos mandamentos recíprocos. Então a gente não pode mentir um para o outro. Amém, Jesus? Por isso, irmão, que quando alguém vem aqui e pede alguma coisa para mim, eu falo pro irmão: irmão, deixa por enquanto. Vou ver, vou orar. Se Deus me der direção, amém. É igual chegou um senhor para mim esses dias. Chegou um senhor para mim e falou assim: pastor, seguinte, o senhor não precisa responder agora não. Mas será que o senhor deixava a chave da igreja comigo para me orar a noite inteira na igreja? Eu falei assim: irmão, não vou responder agora e não vou responder em dia nenhum. Por que não? Você tá entendendo? Então tem certas coisas, irmãos, que, pelo amor de Deus, amados. Amém, Jesus? Então, ó, não mintam uns aos outros. O que você falou, você faça. Saiu da boca, virou compromisso. É a lei da reciprocidade. Amém, Jesus? Você falou que vai, você vai. Você falou que vai fazer, você faça. É isso que nós precisamos aprender. Amém, Jesus? Tem uma engenheira que diz que ia me ajudar aqui a tirar a documentação aqui da igreja, né? Eu já paguei o bombeiro, já vai fazer 7 meses, até agora não saiu o papel. Esse dia eu mandei mensagem para ela, falei: irmã, e aí, como é que tá as coisas? Pastor, tá em análise. Pô, mas se ela não mexer os pauzinhos, nunca vai sair da análise. Só faltou desenhar para ela. A senhora quer que eu vou lá no bombeiro? A senhora tá precisando da minha ajuda? O que a senhora tá precisando? E falou que ia me ajudar aqui, irmãos, hein? E Jesus. Era mais fácil ter pago, já tinha saído faz tempo. Mas a gente vai, né, cair na conversa dos outros. É difícil. Amém? Então, ó, despida o velho homem, né, com as suas práticas. Então, essas práticas contra os mandamentos recíprocos é coisa do velho homem. Amém? Ficar com raiva, virar a cara, sabe assim? Sabe? Falar mal, é coisa do velho homem, irmão. Tem que morrer.
Tem que deixar sua vida. Amém, Jesus? Voltamos ao livro de Tiago. Tiago 5,16. Portanto, confessem uns aos outros. Os seus pecados uns aos outros. Orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? O que está falando aqui? Confessar os seus pecados uns. Essa prática está acabando. Sabe por quê? Porque se o irmão chegar no outro irmão e falar assim, irmão do céu, isso aconteceu. Nossa, eu me arrependo, meu Deus, traí minha esposa. No outro dia a igreja está sabendo. Aí por que ninguém vai estar falando? Porque a pessoa que está ouvindo, veio dele ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, agir na lei da reciprocidade, ele vai agir na lei da fofoca. É o jornal Notícia em Vida. Vai espalhar para todo mundo. Então isso não pode acontecer. Amém, Jesus? Graças a Deus, nunca ninguém falou assim, pastor, olha, eu contei um negócio pro senhor, o senhor falou pros outros. Não, graças a Deus, que vem falar para mim, fica comigo. Tem coisas que as pessoas falam para mim, nem minha esposa fica sabendo. Nem minha esposa. Às vezes a pastora chega em mim, que aquela irmã estava conversando com você. Eu falei, não interessa. É entre eu e Deus. Eu falo assim. Eu falei, não interessa, entre eu e Deus. Oh, louco, mas você não pode contar para mim? Eu falei, não, ué. Ela veio confessar comigo, você está querendo que eu fale para você, por quê? Eu falei, da próxima vez você fica lá na frente lá e quem for falar com você, você fica ouvindo. Então a gente tem que ser, tá entendendo? A gente tem que agir nessa lei, para que a gente possa colher os frutos. Então, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. Porque a enfermidade, irmão, que é da carne, mas a enfermidade que é do pecado. Há certas enfermidades que não vai sair porque é do pecado. Enquanto você estiver alimentando o pecado, a enfermidade permanece no seu corpo. Amém, Jesus? Abandonou o pecado, a enfermidade vai embora. Isso é regra básica, tá bom? No nome do Senhor Jesus, né? Isso aí. E serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a pessoa vem e fala, poxa, eu errei, irmão, puxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu prejudiquei fulano de tal. O que o outro irmão vai falar? Então, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar? Vamos orar para Deus perdoar o irmão? Pede perdão agora, vamos orar. Ajuda, não empurra no abismo, não joga para o fundo do poço, né? Amém, Jesus? Então isso tem que acontecer e é assim que temos que agir para a glória do Senhor. Olha o que diz mais. Efésios 4:32. O apóstolo Paulo também, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Bondosos. Ser bom. Amém? Ser aquela pessoa boa. Uns para com os outros. Tá? E compassivos, ter paciência uns com os outros. Amém, Jesus? Então a gente tenta ser bom para todo mundo. A gente tenta ter paciência com todo mundo. Mas tem pessoas que já forgam na situação. Né? Tem pessoas que já elas querem extrair ainda mais da pessoa, daquilo que a pessoa está dando. Isso é errado. Amém? Então nós precisamos o quê? Cumprir a palavra de Deus, mas com equilíbrio, né? Compassivos um para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Então, poxa, hoje ninguém pode, né? Hoje ninguém pode falar mais nada, ninguém pode, né? Pisar na bola com o outro que pronto, já acabou o mundo. Já não quero essa amizade, para mim não serve, isso não é homem de Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. Precisa ter paciência. Amém, Jesus? Precisa orar, precisa colocar isso diante do Senhor,
para que as coisas fluam de uma maneira natural como Deus estabeleceu. Olha agora o que diz Gálatas 5:26. Apóstolo Paulo novamente. Não sejamos presunçosos, provocando os uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Meu Deus, eu li esse versículo, eu lembrei de alguém. Mas não é pecado lembrar dos outros não, viu, irmão? Amém, Jesus? Mas entenda isso, por favor. Olha o que diz aqui, não seja presunçoso. O que é presunçoso, irmão? Sabe aquela pessoa, sabe? Que está acima de todo mundo. Meu Deus, isso é errado. Só ele tem razão. Né? E aí, ó, provocando uns aos outros, provoca. Eu sou melhor do que você. Quem é você? Aonde você saiu? Para que isso? O que vai ganhar com isso? Fala para mim, o que ganha com isso, irmão? Meu Deus do céu, então a gente precisa ter entendimento da palavra. Olha o outro versículo, Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vocês estão conseguindo entender? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Então, quando você julga, você coloca uma pedra para que ele tropece. Irmão, fizeram tanto isso comigo, irmãos. Tanto isso comigo. Olha, se não fosse a vontade de Deus de eu chegar até aqui, eu não estaria aqui. De tanta pedra que colocaram no meu caminho. De tantas vezes que me tentaram parar para que eu desistisse do evangelho. Mas graças ao Senhor, bom Deus, não a mim, mas ao Senhor, bom Deus, que não me deixou desviar dessas situações, porque tive oportunidade, mas eu olhava coisa errada dentro da igreja, meu Deus do céu, que dava, assim, tinha oportunidade para desviar, né? Mas o Senhor nunca deixou. Amém, Jesus? Então não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Isso é lei da reciprocidade. Poxa, você servir de exemplo para outras pessoas é maravilhoso. Poxa, aquela irmã lá, nossa, olha, poxa vida, eu olho para ela assim, dá uma alegria no meu coração, olho para aquele irmão, dá uma alegria naquele coração, não é? Poxa, o irmão é firme na igreja, o irmão tá ali na oração, o irmão, né, vai, faz isso, faz aquilo. Poxa, isso é o bom exemplo. Isso aí agrada o coração de Deus e você cumpre a lei de Deus na terra. Amém, Jesus? Porque não é o fato de só querer agradar o coração de Deus, você precisa cumprir os mandamentos. Né? Muitas pessoas querendo agradar a Deus com a sua forma de ser, mas às vezes não cumpre os mandamentos. Amém, Jesus? Quando o jovem rico chegou diante de Jesus, e ele perguntou para Jesus assim: Senhor, Rabi, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: olha, você conhece os mandamentos? O que ele disse para Jesus? Desde a minha mocidade eu os pratico. Quer dizer, desde pequeno. Ele praticava a lei. Né? E Jesus ainda citou para ele: não matarás, não roubarás. Citou a lei para ele. Senhor, eu tenho isso de cor salteado, eu pratico isso desde pequeno na minha vida. E o que Jesus falou para ele? Então, Jesus amou aquele homem. A palavra de Deus diz que Jesus amou ele. E o que Jesus falou para ele? Então, faz o seguinte: vende tudo que você tem, reparta com os pobres, vem e siga-me. O que Jesus fez com aquele homem? Irmãos, olha a oportunidade que ele perdeu. Jesus convidou ele para ser discípulo. Jesus convidou. Por quê? Quando ele disse que guardava a lei, desde a sua mocidade, Jesus o amou. Ele falou: tá aí um homem de Deus. Tá aí um homem que guarda a palavra do Senhor.
Então fala o seguinte, meu irmão. Tira, vende tudo que você tem, porque esse dinheiro dá muito trabalho para você. Vem e siga-me. Tenha um único trabalho, em fazer a obra do meu pai, em ser meu discípulo. Mas o que ele fez? Ele virou as costas e foi embora, não aceitou. Ele não aceitou ser discípulo do Senhor Jesus. Como muitos hoje não aceitam ser discípulo do Senhor Jesus. Por quê? Porque tem a sua vida, porque gostam de fazer tal coisa, gostam de fazer isso, gostam de fazer aquilo. E aí não assume o compromisso com o Senhor, né? Então, olha só. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Isso é muito importante. É aquele famoso ditado, né? Que nós sempre ouvimos. Se eu não posso ajudar, também não vou atrapalhar. Amém, Jesus? Isso aí serve muito para nós. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E dentro desses mandamentos recíprocos, todos esses versículos aqui são mandamentos. Deus está colocando para nós praticarmos, tá? Está a compreensão para o mútuo crescimento. Então, olha só, compreensão para o mútuo crescimento. O que é mútuo crescimento? É o crescimento coletivo. Então é o seguinte, não é só o irmão Zé que vai crescer. É o irmão Zé, a irmã Ruth, a irmã Luzia, amém? A irmã Raquel, é o irmão Jefferson, o irmão Rafael, a irmã Thaís. Então é o crescimento mútuo. E como que nós crescemos mutuamente? Exercendo os mandamentos recíprocos. Exercendo a palavra de Deus à risca. Então eu não posso exercer uma coisa e o Rafael deixar de exercer a parte dele. Rafael não pode fazer e eu deixar de fazer. Nós precisamos ser mútuo. Ter o mesmo entendimento, ter o mesmo pensamento, agir da mesma forma. Amém? Então isso vai trazer os benefícios de Deus para a nossa vida. Olha só, primeiro versículo. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amém? Olha, encorajem e edifiquem uns aos outros. Como que nós fazemos isso? O irmão Lucas chega em mim e fala, pastor, puxa vida, passando por uma luz. Irmão, fica firme, Deus vai te dar vitória, Deus vai te reerguer. E como eu falei isso com o Lucas, né, Lucas? E Deus foi com o irmão, né? E está sendo com o irmão para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Como nós somos uma igreja de restauração, eu não espero ninguém entrar por aquela porta ali entra ali meio estragado mesmo, meio quebrado, meio arroz terceira, mas chega aqui o trato de Deus, né? Numa igreja de restauração, renova a vida da pessoa. Amém? Mas não tem que fazer isso, irmão. Aí você está vendo, o irmão, né? O irmão já está meio aborrecido, você vai lá, empurra o irmão barranca abaixo, né? Joga mais um balde de água fria nele. Não, você tem que incentivar, irmão. Eu posso estar com todos os problemas do mundo, mas nunca você vai chegar na porta da igreja e vai ver eu lamentando das minhas coisas, não. Às vezes chega pessoas assim, né? E vem falar dos problemas dela para mim. E eu tô lotado. E eu falo, irmã, fica firme, Deus vai te dar vitória. Deus vai abrir as portas para a irmã, não desiste. Igual o João Batista. Ele chegou aqui na igreja, o casamento dele, eles estavam separados. E a mulher dele já tinha procurado advogado já tinha entrado em contato com ele, estava naquele processo de homologar os documentos para dar entrada no juiz para fazer a separação. E eu falei para o João, seu casamento não vai acabar. Ele falou assim, pastor, não tem mais jeito. Eu só quero que o Senhor ore por mim, para que as coisas aconteçam mais calmo. Eu falei, João, você está desistindo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Você está desistindo do seu casamento? Não, pastor, mas ela não quer mais. Eu falei, irmão, a última palavra é de Deus.
Deus falou para você que seu casamento acabou? Falou, não, e nem para sua esposa. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar. Ela errou, você errou, todos erraram, e Deus vai perdoar vocês, e eu acredito que seu casamento não acabou. E nós começamos um trabalho com ele. Todo dia ele me mandava mensagem, todo dia eu instruía ele, todo dia ele me mandava mensagem, eu instruía ele, até que a esposa falou assim, não, quero conversar com o seu pastor, eu estou vendo diferença em você. E ela veio numa segunda-feira, conversou comigo, hoje eles voltaram, alugaram uma casinha aqui em Guará, já estão morando junto novamente, já estão com marido e mulher novamente, reatou o casamento, não se perdeu. Por quê? Porque é a última palavra do Senhor. E aí ele pegou e falou assim, pastor do céu, como é que o senhor sabia que eu ia voltar? Falei, simples, porque Deus não falou que vocês iam separar. É a última palavra do Senhor. Ele falou, pastor, mas o senhor tem fé, né? Falei, então, mas você deveria ter também. Eu já puxei a orelha dele, você deveria ter também. Você está fazendo o quê? Dentro da igreja, já estava abandonando sua esposa, é ou não é? Então para com isso, irmão. Então isso dá certo, irmãos. Nós precisamos só agir conforme a palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, encorajar uns aos outros, sabe? Edifiquem uns aos outros, né? Às vezes o irmão fala assim, eu vou entregar um currículo lá naquele lugar. Aí você sabe, você dentro de você, né? Você sabe, você tem uma notícia que aquele lugar está falindo, né? Aí fala assim, meu Deus, o irmão vai levar um currículo, meu Deus do céu. Mas o que você vai falar pro irmão? O irmão todo cheio de fé. Aí eu vou levar um currículo lá, pastor, vai abrir uma porta para mim, aí você sabe que lá tá falindo. Tá mandando todo mundo embora. Aí você vai falar pro irmão, não leve, irmão. Não tá pegando ninguém naquele lugar lá, você vai perder o seu tempo, não faz isso. Meu irmão, você vai matar o irmão. Irmão, leva mesmo, irmão. Vai com fé. Deixa o seu currículo lá. Deus abre essa porta para você. Você tem que ser firme. Você tem que ser assim. Encorajar uns aos outros. Amém? Não é querer, né? Poxa, tem tanta gente aí, irmão, colocando as pessoas. Não vai dar certo, mano. Larga a mão disso. Você vai perder seu tempo, vai perder dinheiro. Eu já fiz isso daí, para mim não deu certo. Muita gente fez, não deu. Para com isso. Encoraje o teu irmão. É uma coisa boa, não é pecado, não é coisa fora da palavra. Encoraje o teu irmão. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Eu fazia a obra do sopão, antigamente, né? Aí, uma vez eu fui falar pro irmão. Chegando no irmão, falei pro irmão assim, esse irmão, ele tem a igreja dele. Eu cheguei no irmão e falei assim, irmão, o senhor nunca foi no sopão com a gente, irmão. Vamos sair na rua. Eu vou perder o meu tempo, perder o meu sono. Rapaz, que balde de água fria que ele jogou em mim. Eu com toda alegria convidando o irmão vem me dar uma patada dessa, irmão. Eu vou perder meu tempo de ficar dando comida pra gente na rua. Tenho mais que fazer na minha vida, eu vou dormir. Falei, bom sono. Eu vou dar sopão pros irmãos na rua. Amém? Então, infelizmente tem pessoas que é assim, só que eles vão receber isso. É a lei da reciprocidade. Não adianta. Amém, Jesus? Vamos lá, o outro versículo aqui. Colossenses 3,16. Olha o que Paulo vai dizer. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Plena é pela metade? É plena, totalmente em vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Amém? Agora, você imagina eu aconselhar alguém de um assunto que eu não sei. Eu não li a Bíblia. Eu não leio a Bíblia. Como é que eu vou aconselhar a pessoa? Amém, Jesus? Então eu preciso conhecer, irmão. Preciso estar preparado. Para aconselhar alguém, eu preciso ter experiência naquilo. Então eu preciso tomar cuidado, preciso estudar a Bíblia, né? Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cante salmos, hinos, cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. A pessoa vem pedir ajuda.
né? Às vezes a pessoa olha assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã. Ah, Deus está tocando no meu coração que eu vou falar com ele. Ô irmão, estou precisando de uma ajuda, o senhor não me ajuda? Irmão, melhor você falar com o pastor. Você quebrou, irmão. Às vezes Deus mostrou você. E você não consegue. Você está entendendo? Pô, se Deus mostrou... Claro, irmão, vem cá. Não, eu queria que você orasse por mim, eu estou com uma causa. Não, vamos orar agora. É que eu estou com uma dúvida, está acontecendo. Não, vai dar certo, irmão. Amém? Então nós que servimos a Deus, temos que ter fé, temos que ser positivos. É claro que se cair em alguma causa que os irmãos não dominem, aí sim, vocês falam, não, vai lá, vamos lá conversar com o pastor, vamos lá, eu vou junto com você, vamos lá, a gente vai conversar junto, o pastor pode ter sabedoria aí de discernir a situação aí, né? Para mim não falar besteira para você, isso é a melhor coisa que você faz. Mas a palavra do Senhor está dizendo, irmãos, aleluia, sabe? A palavra de Deus tem que habitar plenamente dentro de nós. Então, automaticamente, o que nós temos que fazer? Dominar os assuntos. Amém? Então, isso é muito importante, tá? No nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Hebreus 3,13. Olha o livro de Hebreus de novo. Vamos ver aqui, ó. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Encorajar no quê? De continuar na presença de Deus, de andar na presença de Deus, de continuar pregando o evangelho. Amém, Jesus? Então isso é que tem que acontecer, irmão. Um segurar na mão do outro, sabe? Jesus disse, aleluia, andai de dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Amém? Nós precisamos ter esse comportamento de estar sempre estendendo as mãos, estar sempre ajudando para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. E aí diz mais a palavra do Senhor, Romanos 15:14. Olha o que diz, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar uns aos outros. Olha, Paulo olhou para a igreja e falou, parabéns, ó, os irmãos estão cheios do Espírito Santo. Como é bom isso, irmão, né? Como é bom isso, né? Você é pastor de uma igreja, mas se um irmão, né? Vamos dizer, o teu presbítero, se o irmão for lá conversar com o presbítero, o pastor fica tranquilo, que sabe que o presbítero, ele domina a palavra, ele vai conseguir conversar com aquela pessoa. Amém, Jesus? Agora, já tive situações de a pessoa chegar em mim, ô pastor, eu fui tirar conselho com fulano de tal, dentro da igreja. E fulano de tal falou para mim assim, é melhor você deixar aquela pessoa de lado. Eu falei, ele falou isso, irmão? Falou, puxa vida, nem ele está vivendo a palavra de Deus? Não, mano, não faz isso não, o irmão lá está equivocado no que ele está falando. Você tem que se aproximar sim, você tem que fazer a sua parte. Amém, Jesus? Então nós não podemos incentivar nada que é contra aquilo que Deus mandou. Nós precisamos agir dentro dos mandamentos recíprocos, tá bom? Olha o outro versículo. Esse aqui está em Romanos, né? Efésios 5:19. Pode ver que eu não repeti versículo nenhum até agora, tá? Só para os irmãos verem que força tem a reciprocidade dentro da Bíblia, tá? Olha só, falando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos, espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. A unidade. Olha que coisa gostosa, né? Você está conversando com o irmão, falando a palavra de Deus, né? Aí, ó, com cânticos, com hinos espirituais, né? Louvando ao Senhor de coração. Isso é maravilhoso, irmão. Amém, Jesus? Isso é maravilhoso.
Ontem eu estava lá no monte, lá, gelado, estava pior que a geladeira de casa. Eu abri a geladeira de casa, estava quente. Falei, louco, rapaz. Acho que tinha uns 8 graus ontem lá no monte. E gelado, irmão, tudo molhado. Minha calça ficou tudo encharcada. E eu fui de tênis, irmão. E a hora que eu dei o primeiro passo para subir o morro, escorreguei. Sujou minha calça de barro, que eu caí, né? Escorreguei, caí, sujou minha calça. Eu falei, não vou desistir, vou subir. E os irmãos que estavam comigo, né? São os irmãos que sempre sobem, então são de bom grado, já entendem, né? Isso faz a diferença, né? Não coloque, pastor, não vou não, tá chovendo, né? Nunca eles falaram isso para mim, irmão. Às vezes eu falo assim, irmão, ligo lá, falo, meu Gabriel, meu Alexandre, vou subir no monte agora. Às vezes Deus fala, tô subindo no monte agora. Às vezes é sábado à noite, tô subindo no monte agora. Eles falam, não, pastor, peraí, 10 minutos, estamos lá. Eles não falam, não. Por quê? Porque aprenderam a lei da reciprocidade. Não coloquem empecilho. Às vezes o máximo que eles podem falar, peraí, não cheguei em casa ainda, deixa eu chegar em casa primeiro. Mas é já que eu tô lá. Entendeu? Não falam, não. Não colocam obstáculo. Ah, pastor, tá tarde. Ah, pastor, eu já tô deitado. Ah, pastor, é o seguinte, eu não vou porque o tempo não tá bom e eu posso ficar resfriado. Não, nada disso. A gente fala, a gente ora. Como já aconteceu do Gabriel e do Alexandre, falou assim, pastor, uma vez o Alexandre me ligou, pastor, eu tô aqui em casa orando, tô querendo subir no monte. Então vamos agora. Vamos lá, Deus falou com você? Falou, então vamos embora. Uma vez o Gabriel ligou para mim, pastor, vamos no monte? Só se for agora. Como é que você tá aí? Não, só vou colocar calça. Então vamos lá pro monte lá. Mas eu falo assim, irmão, não vou não, irmão. Não é de Deus e não. Eu quebro o irmão no meio, irmão. Nunca mais ele vai falar para mim que é subir no monte. Então eu preciso incentivar. Amém, Jesus? Preciso incentivar para que as coisas dê certo. Gálatas 5,13. Olha o que diz Gálatas 5,13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha que coisa linda. Presta atenção. O que está escrito aqui? Não libertinagem, irmão. Toma cuidado com isso. Libertinagem é você achar que é dono do seu nariz e faz o que você quer com a sua vida. Libertinagem é você estar dentro da igreja, mas fazendo pecado lá fora. Isso é libertinagem. Deus te deu liberdade. Liberdade para quê? Para você orar, para você pregar a palavra, para você visitar pessoas, para você falar do amor de Deus. Amém? Deus te deu liberdade para isso. Não libertinagem. Aleluia. Contudo, não use a liberdade para dar ocasião à carne, à libertinagem. Tá vendo? Eu sou de Cristo. Jesus me ama. Aí vai lá, pumba, faz o pecado. Cai. Aí depois, não. Jesus conhece o meu coração. Jesus sabe quem eu sou. Cuidado, irmão. Cuidado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas sirvam uns aos outros por meio do amor. O amor. Sabia que o amor é algo fundamental para que a gente possa andar na presença de Deus de uma maneira correta? Se falta o amor, falta tudo. Falta equilíbrio, falta fé, não consegue cumprir os mandamentos, porque faltou o amor no nosso coração. Amém? Olha o que diz mais, deixa eu correr um pouquinho aqui, as horas são passadas já, meu Deus. 1 Pedro 4,9, já estamos terminando já. 1 Pedro 4,9. Sejam mutuamente hospitaleiros. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Último versículo, vamos lá. Provérbios 18:1. Olha o que diz Provérbios 18:1. Último versículo. Quem se isola busca interesses egoístas. Tá vendo? O que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez.
Então, que se isola vai buscar sempre coisas egoístas. O que é egoísmo? O egoísmo é aquela pessoa que só pensa nela, só quer a oportunidade para ela. Jesus, mas isso existe, irmão. Às vezes a pessoa vem contar testemunha que a outra pessoa fica mordendo o beiço ali. Ai, por que não sou eu? Que hora que vai chegar na minha vida? Às vezes a pessoa vem 2 vezes no mês contar testemunha, é só ela. Deus virou pro lado dela e abandonou eu. É desse jeito, irmão. É dessa forma, acontece desse jeito. A pessoa vem se alegrar, né? Ver o irmão aqui, pastor, quer contar um testemunho, glória a Deus, irmão, que benção, que alegria, né? Às vezes chega a pessoa com chave de carro, a gente fica alegre, né? Comprou um carro, nossa, que maravilha. Poxa, mas sempre tem um. Tem aquele que é melhor que eu? O que aconteceu? Eu até agora estou aqui tanto tempo, não recebi nada. Então, cuidado com isso. Amém? Se alegre, né? Com aqueles, né, que se alegram. Chore com aqueles que choram. É isso que tem que acontecer na nossa vida. Amém, Jesus? A gente tem que agir dessa forma, porque nós estamos cumprindo a lei de Deus na nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então vamos colocar de pé, em nome de Jesus, para nós orarmos, porque a oração passada hoje passou um pouquinho. Peço perdão aos irmãos.